Fala pessoal, meu nome é Nando Rodrigues, Deus é bom e eu tento. Fala pessoal, hoje aqui no canal a gente vai falar sobre você, né, que sente dificuldade muitas vezes para evangelizar alguém, né, você não sabe por onde começar, não sabe como falar. E hoje eu vim passar aqui um material para vocês de como começar e se vocês gostarem pode até virar uma série, tá bom? Então eu vou aqui, vocês vão aqui ver o meu PC, onde eu escrevi tudo, onde está o material. Esse material também eu queria agradecer o irmão Alberto e a irmã Simara, são um casal, porque eles que me mostraram isso, eles que me mandaram esse material e, sério, ajuda demais. Eu queria aqui agradecer a eles e que Deus abençoe eles na caminhada cristã, né? Que eles continuem fortalecendo os irmãos e abençoando com coisas assim, certo? Então, sem mais delongas, bora pro material aqui no meu PC. Então tá aqui, ó, como evangelizar alguém, né? E aí o primeiro ponto que eu coloco aqui é use a internet a seu favor, né? Antigamente os apóstolos eles tinham que ir de casas em casas, mas hoje a gente tem a internet, né? Tanto que você é o que você está usando. Eu estou fazendo algo pela internet, material de evangelização. Assim como eu tenho meu livro, como eu tenho outras coisas a ver com isso, certo? E aí, como primeiro, né, como fazer o convite primeiro para a pessoa, né? Você pode fazer um convite pessoal, né? No pessoal, você chama seu amigo lá no direct, fala, bora estudar a Bíblia, você gostaria de estudar a Bíblia? E aí ele vai te responder sim ou não, né? E ou você pode postar algo que eu já fiz foi postar no status e no stories. E já deu certo, né? Você falar, gente, alguém gostaria, até deixar aqui, ó. Fazer uma pergunta, né? Alguém gostaria de estudar a Bíblia? E provavelmente apareça algum amigo seu interessado que talvez você nem saiba. Então é interessante usar essa estratégia do stories, né? Você postar no status ou no stories, né? E aí vai falar, mas que vergonha, né? Então, primeiro, nós não devemos ter vergonha do Evangelho de Cristo, né? A gente tem que ter coragem, porque quanto mais vergonha nós temos, menos pessoas são salvas, né? Menos pessoas conhecem a verdade. Então, nós temos que deixar esse medo de lado, essa vergonha de lado e fazer, né, a vontade de Deus, que é pregar o Evangelho para todos aqueles, certo? Então, aqui eu vou passar o primeiro estudo para vocês. Se vocês quiserem decorrer, eu vou passando os outros estudos, mas esse é o primeiro estudo. E o primeiro estudo, ele se trata sobre a palavra, certo? E aí, você já vai começar. Você tá lá, marca o dia com a pessoa, dia certinho, o horário, separa um tempo. É legal fazer por ligação isso, né? Pra você ver a pessoa, pra vocês fazerem juntos. Mas eu também já fiz por mensagem, né? Mensagem digitada, né? Você manda mensagem, a pessoa vai respondendo de acordo com o tempo que ela tem. E aí você vai a primeira escritura, que é em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17. E é interessante a versão da Bíblia, né? A versão que eu prefiro usar é a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, que é mais fácil para a pessoa, até uma pessoa que não tem muito conhecimento da Bíblia, né? Ela torna a linguagem mais fácil, e a que eu coloquei aqui é nessa linguagem. Aí está escrito aqui: pois toda a escritura é sagrada, inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver, isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então, o primeiro ponto, algo que você vai focar aqui, né? Você vai pedir para a pessoa ler. Você pede para a pessoa ler. E você vai perguntar o que ela entendeu. Você vai deixar ela explicar o que ela entendeu, qual foi o raciocínio que ela chegou. E a atenção, eu coloquei a atenção, ela tá aqui, ó. Sempre pergunte o que ela entendeu. Sempre, antes pergunte. Porque a pessoa, provavelmente ela vai se dar a própria resposta. E isso ajuda a nossa mente, né? Isso faz a mente dela trabalhar. E as perguntas que você vai fazer: qual parte da Bíblia é inspirada por Deus, né? Aí a pessoa vai falar: toda, né? Então toda a Bíblia é inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse. Então não tem uma parte que não seja inspirada.
Toda escritura é inspirada por Deus. Tá falando, ó. Toda. Não tá falando meia de Gênesis só até Êxodo, não. Toda. E aí você vai falar. Aí você vai perguntar, o que é uma coisa útil, né? Pergunta pra ela, o que você acha que é uma coisa útil? Eu gosto de usar o exemplo do celular. O celular é uma coisa útil. Você pode fazer ligação, você pode mandar mensagem, você pode fazer um monte de coisa. Agora, se eu pego o celular e coloco numa gaveta, ele vai ser útil? Não. Então, uma coisa útil precisa ser utilizada. Então, a palavra de Deus, ela é útil se ela é utilizada. Aí você dá esse exemplo, né? Só que você deixa a pessoa responder, né? Ah, uma coisa útil. Às vezes já ouvi falar escova. Aí você dá o mesmo exemplo da gaveta. E se eu pegar a sua escova ou o seu celular, colocar dentro da gaveta e trancar, ela vai ser útil? Não, não vai ser útil, porque você não consegue utilizá-lo. Então, esse é o primeiro versículo. E aí você pergunta também, eu esqueci de colocar aqui, se a pessoa se tem alguma dúvida em relação ao que estudou, né? É interessante sempre perguntar isso aí, se a pessoa tem alguma dúvida. E aí você vai pro próximo versículo, se ela não tiver dúvida. Hebreus 4, do 12 ao 13, também é NTLH. Sempre nessa versão mais simples, que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos, etc. Você deixa a pessoa ler, deixa ela explicar novamente o versículo, né? E é interessante, ó, que ele fala aqui que é mais cortante do que espada de dois lados, né? Em umas versões vai ter espada de dois gumes, que significa o quê? A espada de dois lados era uma tecnologia super avançada da época, né? Existia a faca de um lado, né? Então, tipo, numa batalha o cara cortava o inimigo do outro lado, e para acertar o inimigo do outro lado ele tinha que virar a espada e... Só que na espada de dois gumes, né? De dois lados, a pessoa só tacava e voltava, não precisava virar a espada. Então é uma tecnologia super avançada. Então era mais penetrável, ela penetrava mais fácil que a espada de um gume. E também tem a espada sem gume, que é tipo uma tora de ferro. Então a palavra tá falando que é mais penetrante do que a tecnologia da época. Mais penetrante do que o iPhone 50. Então é exatamente isso que tá falando. Sacou? Então, aí você de novo, atenção, sempre pergunte primeiro o que a pessoa entendeu. É importante que ela fale o que ela entendeu. E aí no próximo versículo, né, 2 Pedro 1, do 20 ao 21, vai dizer o seguinte, ó, você vai pedir pra pessoa abrir, sempre todos é legal que você pedir pra pessoa ler, porque ela lendo, ela vai ouvir, né, ela vai se ouvir e ela vai ter mais chance para trabalhar aquilo na mente. E aí vai dizer o seguinte: acima de tudo, porém, lembre-se disso, ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia da Escritura Sagrada. Pois nenhuma mensagem profética veio de vontade humana, mas pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciava a mensagem vinda de Deus. Aí você pede para a pessoa ler, atenção, sem perguntar o que a pessoa entendeu, o que você entendeu, né? O que você entendeu, meu querido? E aí aqui, ó, umas perguntas que você pode fazer: quem escreve o lápis ou a pessoa que segura o lápis, né? Aí você vai perguntar quem escreve o lápis ou a pessoa que segura o lápis? E aí é o lápis, né? Que quem solta o grafite é o lápis, mas quem conduz a caneta é a pessoa. Então é basicamente isso. É como se os discípulos eles fossem a caneta e Deus fosse a pessoa que está segurando a caneta e escrevendo as escrituras sagradas. Então é basicamente isso que está dizendo aqui. Não foi de particular imaginação dos discípulos ou nossa, eu tive um sonho e pá, isso. Não é isso que está dizendo. Foi o Espírito Santo que o guiou eles a falarem essas verdades, falarem essas palavras. E aí é interessante, ó, é entender e interpretar, né? Entender o que a palavra realmente diz e interpretar da forma certa, não interpretar do modo que eu quero, né? Não interpretar do modo que eu desejo, porque... E aí você vai já pula, por exemplo, do bolo mal feito,
Vamos supor, eu passo uma receita de bolo para vocês. Falo, ó, faz esse bolo aqui, ó, de chocolate. Aí você começa a fazer o bolo de chocolate e você vê lá, tem que pôr achocolatado, mas não tem achocolatado. Vou pôr café, não vai fazer diferença. Acabou o leite condensado, tá pedindo leite condensado na receita, não tem leite condensado. Vou pôr leite normal, né? E aí você vai modificando. A receita que eu te passei vai ser a mesma do bolo que você tá fazendo? Não, vai vir aquele negócio nojento que você fez. Não vai ser nada a ver com o bolo que eu te receitei. Então, entender a palavra, interpretar da forma que está prescrita é muito, mas muito importante. Não adianta você querer interpretar da forma que você quiser, porque vai dar errado. Que pode dar muito errado. Sacou? E aí você pergunta, né? Esqueci de pôr aqui, mas tem que perguntar sempre se a pessoa... Então não esquecer de sempre colocar alguma dúvida, né? Perguntar pra pessoa se ela tem alguma dúvida. E aí vamos pro... Olha o que eu fiz aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Berg. Pronto. Próximo versículo, João 8, 31 ao 32. Vai dizer o seguinte: então disse Jesus para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos mandamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus, né, em algumas versões vai estar falando que alguns dos judeus acreditaram que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias. Só que só o crer, só o fato de você crer, você ler a palavra, traz salvação? Não. Se vocês continuarem obedecendo meus mandamentos, serão de fato meus discípulos. Então, não basta o crer, você tem que continuar obedecendo para se tornar um discípulo. Entendeu? Então, é o que muitas pessoas fazem, né? Elas acreditam, mas elas não seguem. E aí não sou eu que estou dizendo, não é o Fernando que está sendo mal, não é você que vai fazer isso que está sendo mal. É o próprio Jesus que está dizendo isso. Show. E atenção, sempre perguntar o que a pessoa entendeu. Você sempre pede para ela ler e pergunta o que ela entendeu. E se pergunta se tem alguma dúvida. Deixa eu colocar aqui. Alguma dúvida? Isso é importante perguntar isso, né? Beleza. E caso a pessoa tenha uma dúvida que talvez você não saiba responder, fala pra ela, ó, eu não sei responder. Seja sincero, o importante é ser sincero. Fala, ó, eu não sei te responder isso agora, mas eu vou dar uma estudada e logo mais eu te respondo, né? Aí você procura algum irmão que tenha mais conhecimento, etc e tal. Fechou? Certo. Próximo versículo. Esse versículo é interessante, né? Eu coloquei dependendo da pessoa, se ela vem de uma família religiosa. Mas é interessante. Eu acho interessante abrir até pra quem não for mesmo, né? Aqui, né, eu não vou ler ele porque é um pouco extenso. Mas você pode ler, porque você vai baixar o PDF. Vou deixar o PDF aqui pra você poder baixar esse arquivo. Ele tá dizendo sobre entre o que o ser humano cria como lei e o que Deus coloca como lei, né? Lá os discípulos estavam comendo, e aí chega os fariseus e perguntam: os seus discípulos comem sem lavar as mãos, né? E aí Jesus fala: vocês cometem pecado maior, estão preocupados que meus discípulos não lavam as mãos? Por quê? Porque eram mandamentos deles, dos fariseus, não eram mandamentos de Deus. Então, por que você faz uma pessoa religiosa? Porque dependendo de qual denominação, de qual igreja a pessoa congregue, ela vive coisas que são mandamentos humanos, não coisas bíblicas. Então a pessoa precisa entender e saber diferenciar o que são mandamentos de Deus e mandamentos humanos. Isso é importante para a nossa vida como cristão, para a caminhada cristão. Então é meio que isso, né? Aí você sempre pergunta que a pessoa entendeu, se ela tem alguma dúvida, né? Esse texto normalmente ele gera algumas dúvidas, gera alguma confusão até pelo fato de usarem referências da época, mas aí você explica o conceito, né, que tá ligado diretamente ao qual é o melhor, fazer mandamentos de Deus ou mandamentos humanos, né? Os homens estão mais preocupados em deixar os seus mandamentos à vista ou dos Deus. Então é basicamente isso. E aí, alguma dúvida? E aí você vai para João 12, 44 ao 48. Então, alguém disse: Jesus, escuta, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querem falar com o Senhor. Jesus perguntou:
Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? Olha isso, olha que pesado. Não é tão pesado assim não. Mas Jesus está querendo dizer que quem fazia a vontade dele, né? Os que creram e continuam a fazer a vontade dele, esses são verdadeiramente da sua família. Então, o só crer não traz salvação. Preciso da prática em si, né? Novamente, você vai perguntar pra pessoa o que ela entendeu. Ok? E aí, perguntar se ela tem alguma dúvida, né? Então, eu não coloquei a dúvida aqui. E aí você vai pro Atos capítulo 17, versículo 10 ao 12. E esse aqui é pra fechar com chave de ouro pra... Você vai ficar tipo assim, um plot twist na cabeça da pessoa. Entendeu? Atos 17, do 10 ao 12. Você vai falar: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais bem educadas que de Tessalônica e ouviram a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam a Escritura Sagrada para saber se o que o Paulo dizia era mesmo verdade. Assim, muitos judeus naquela cidade creram, e também não judeus, também mulheres de alta sociedade, como também muitos homens. Olha que interessante. Paulo pregava, e o que os irmãos faziam? Eles todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber que Paulo dizia era verdade. Então, pronto. Olha o que eles faziam. Eles liam a Bíblia. Eles estudavam a palavra. E você vai perguntar o que essa pessoa entendeu. Depois que ela responder, você vai dar um desafio para ela. Desafio ter a mesma atitude que o povo de Bereia. Investigar. Aí você investigar o quê? Tudo que você falou para ela nesse estudo. Tudo que você falou para ela. Então você está incentivando a pessoa a investigar as escrituras. Olha que louco. E aí, para vocês continuarem, você vai incentivar ela a estudar, ela a ler, né, o Evangelho de João, né, que fala sobre Jesus, ao decorrer da semana, e ela ia anotando algumas dúvidas. E é basicamente isso. Esse é o primeiro estudo. Se vocês quiserem os próximos estudos, comentem aí que eu faço nesse mesmo estilo, explicando. Mas enquanto eu não faço, vocês vão estudando, lendo João com a pessoa, fazendo reflexões diárias, né? Lendo um por dia. Depende de quanto você decide aí como vai ser. E é basicamente isso. É super tranquilo, é super rápido. E facilita demais, ajuda demais. Até ajuda você a pensar, né? Me ajudou muito quando eu li. Quando eu comecei a estudar isso aqui. E eu tenho certeza que vai ajudar você. Então, faça todo esse passo. Novamente o PDF vai estar aqui na descrição para vocês poderem baixar. Vocês poderem ter esse material. Espero que vocês tenham anotado também. Anote algumas coisas. Se você não anotou, volta o vídeo e anota alguns pontos que eu falei, porque algumas coisas não estão escritas, né? Então, você vai anotando. Então, esse é o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude você. Espero que você possa viver o ID pregar, né? Usando as ferramentas que nós temos hoje, que é a internet, para pregar a vontade de Deus. Tá bom? Espero que vocês evangelizem muitas pessoas, que tragam muitas pessoas para a família de Cristo, porque, cara, é bom demais, tá bom? Então, deixa seu like para fortalecer aí, compartilha esse vídeo para ajudar outros irmãos que sentem essa dificuldade, que sentem essa limitação, tá bom? Beijão, eu sou Nando Rodrigues, Deus é bom e eu tento. Falou!